Agora tem o Flamengo por aqui com o Jean Oddi, que já está lá no Defensores del Chaco para o jogo desta noite. O Jean, nessa Libertadores, quando a gente conversava com os repórteres, com os comentaristas que acompanharam o Flamengo, não era novidade eles falarem assim sobre como a cidade está mobilizada para o jogo. Só que eu estou vendo que existe uma diferença, porque antes o Flamengo era uma atração. Pelo que você está contando, eles querem que o Flamengo dessa vez seja uma vítima, é isso? Pois é, Bruno. Bom, acho primeiro que é normal, né? Claro que todo mundo, por mais que reconheça a força do Flamengo e todo o potencial que tem o time do Sampaoli, queira vencer. E acho que como o Marra até destacou, nós estamos falando de um Olímpia que é tricampeão da Libertadores, é um time tradicional também. Acho que é um time tecnicamente inferior ao do Flamengo, mas está se valendo muito do contexto que a gente vai ver hoje aqui no Defensores del Chaco para de repente conseguir essa vitória. O Tique Arce até falou, né, sobre o fato de o Olímpia ter que atacar, porque afinal de contas perdeu o jogo no Rio de Janeiro, mas atacar com uma certa prudência. Então acho que também que o Flamengo não espere muito um Olímpia saindo alucinadamente para frente. A escalação, inclusive, pode ser exatamente a mesma, talvez tenha uma mudança ali no ataque com a possível entrada do Brian Montenegro, mas tirando isso, o time deve ser exatamente o mesmo, e talvez seja, inclusive, exatamente o mesmo. Acho que a questão é que o Olímpia sabe que precisa sair para atacar, em algum momento vai precisar fazer o gol, mas vai ter uma certa prudência em relação a isso. O Flamengo é um time muito experiente e tem inclusive, né, Bruno, é bom a gente lembrar, experiência em enfrentamento contra o próprio Olímpia, esse enfrentamento que aconteceu em 2021. Aliás, vamos ouvir um pouco o Bruno Henrique, que ele falou do confronto de 2021 e fez aí uma breve comparação em relação ao que deve acontecer hoje à noite aqui no Defensores del Chaco. O jogo lá foi muito bom, vencemos bem, jogando bem, mas agora é outra equipe, uma equipe bem mais qualificada do que daquele ano que a gente enfrentou, e com certeza tem que nos preparar, que vai ser jogo duro, jogo forte, com cabeça no lugar, mas imprimir o nosso ritmo, como a gente sempre faz, para a gente poder vencer a partida. Então é isso, hein? Hoje tem rodada dupla da Conmebol Libertadores, ou das competições da Conmebol aqui na ESPN. Primeiro tem a Sula, às 7 da noite, com o São Paulo em campo. E logo na sequência tem o Flamengo contra o Olímpia. A gente falava dessa questão do ambiente, né, Marra? Nos outros confrontos que o Flamengo jogou fora de casa da Libertadores, assim, era o Ñublense, o Alcas. Então, de fato, esses clubes entendiam, né, a hierarquia ali da competição. Dessa vez, assim... Até mesmo o Racing diferente, porque era fase de grupos, né? Mas assim, pro argentino não era tanto, uma atração nossa, o Flamengo tá aqui, né? Aí é um contra o outro mesmo e declarado, né? Mas o fato é que em todos esses confrontos, o Flamengo teve problemas fora de casa. Sim, mas eu acho que era outro Flamengo. É verdade também. Bem diferente. Bom, primeiro que é o seguinte, o único técnico que chega entendendo onde ele está, conhecendo o que é o Flamengo, sem precisar passar por um intensivo lá de ler e tal, entendendo o que é o Flamengo e entendendo o que foi o Jorge Jesus, é Jorge Sampaoli. E ele sabe de tudo isso, ele entende tudo isso, ele disputou um Campeonato Brasileiro com o Santos, um Campeonato Brasileiro com o Atlético, gente. Ele viu tudo isso acontecendo. Isso fez parte do cotidiano, da vida dele. E ele sabe o desafio que é para ele. Uhum. Porque ele sabe também que ele é um técnico admirado no Brasil. Agora, ele está percebendo que o grande desejo dele de comandar o Flamengo tem, sim, os seus problemas e em cada esquina um desafio novo. O desafio na esquina de hoje é muito difícil. É verdade. Não só pelo ambiente, não só pela tradição do Olímpia, mas aí, voltando, até completando o raciocínio, porque ele também não conseguiu fazer o que ele queria. O que ele queria, ele mostrou em alguns momentos. Em alguns jogos, ele chegou a mostrar. Mas não da forma que ele queria. Que o Flamengo fosse o Flamengo de impacto nos 90 minutos, depois nos mais 90, em mais 90. Ok, vai, um vacilo ou outro. Mas não, o Flamengo acaba de vir de um 3-0 contra o Cuiabá. Acaba de vir de um vestiário em que ele mesmo, Jorge Sampaoli, falou, não competimos como gostaríamos. Ele não queria encontrar nessa esquina, nesse momento, os seus problemas internos em um adversário como o Olímpia. Mas, Bruno, a última frase joga um pé em tudo que eu falei. Ainda assim é o Flamengo, cara.
Ainda assim é o Flamengo. Dito tudo isso, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, Natália. Tecnicamente... Obrigado, estou indo embora ali, tá? Não adiantou nada a falar. Não, tecnicamente, no papel, realmente. A gente tem muito pouco a falar desse Flamengo. Agora, Mas se fosse só isso, com esse quarteto teria, por exemplo, vencido o América. Mas Não venceu. desempenho, a gente sabe que é uma coisa de uma instabilidade muito grande na temporada inteira do Flamengo. E aí, independente de técnico. Porque passa muito pelos jogadores. Então, hoje, acho que mais do que qualquer coisa, passa pelo poder de concentração do Flamengo de não cometer os mesmos erros que vinha cometendo. E ter um poder de estar 100% ligado durante os 90 minutos de jogo. Isso, dificilmente, a gente vai pegar um jogo do Flamengo na temporada em que 90 minutos você vai falar que foi de um equilíbrio muito grande, de uma concentração muito grande. O Flamengo não teve a oportunidade de ter agora, num ambiente hostil, como já disse o Jean Oddi, ingressos esgotados, uma situação muito complicada de um Olímpia que se defendeu muito bem, em que em casa vai tentar buscar pelo menos um gol. E o Olímpia, desde a partida aqui no Maracanã, né, Jean, como o Arce estava muito confortável com o que aconteceu no Maracanã. Assim, sim, perdemos por 1-0, era o que a gente aceitava. Eventualmente, caso seja necessário, vou marcar um pouquinho mais em cima na partida de volta lá no Paraguai. Mas, assim, não é algo que eles lamentaram a derrota por 1-0 aqui, Jean. Não, de maneira alguma, Bruno. Basta ver como o Olímpia jogou mesmo depois de ter sofrido o gol do Flamengo no Maracanã, né? Então estava claro que o 1-0 era um bom resultado para o Olímpia, que o Tique Arce considerava o 1-0 um bom resultado. Aliás, ele falou isso antes do jogo, porque para mim, quando ele vai na coletiva e fala o que eu quero é voltar vivo para Assunção, eu quero voltar vivo para o Paraguai, obviamente ele sabe que perder por 1-0 é voltar vivo. E acho que ele comprovou isso com a própria postura do time depois ali no segundo tempo, depois que o gol do Flamengo saiu. A Natália falava num negócio importante que eu acho que assim, esse estar ligado do Flamengo, né? É claro que o Flamengo ele pode ser que ele foi poucas vezes, talvez até na temporada. Eu estaria os jogos contra o Fluminense pela Copa do Brasil, citaria o jogo contra o Grêmio. Ele pode ser esse Flamengo, e é claro que é esse Flamengo que a torcida quer ver o tempo todo. Mas mesmo quando ele não é esse Flamengo, ele vence a maior parte dos seus jogos, como aconteceu, vou citar um exemplo recente, contra o Atlético, né? Um jogo em que o Atlético produziu mais, atacou mais, só que aí você tem a qualidade técnica de um Arrascaeta que entra em campo e faz o que ele fez. A questão é que, para um jogo como o de hoje, eu acho muito pouco provável que o Flamengo não esteja ligado 100% na partida, que ele não esteja ali com aquela intensidade que o Sampaoli deseja. Por mais que possa parecer paradoxal, na hora que você tem o estádio lotado, mesmo que de torcedores adversários, na hora que você tem esse clima que a gente certamente vai ter a partir das 9 da noite aqui, é muito difícil você desligar do jogo, você perder a intensidade, você ficar ali meio avoado, né? E acho que em muitos momentos se reclamou disso do Flamengo na temporada, e não estou me referindo só às derrotas para Bragantino e Cuiabá, que acho que foram marcantes negativamente. Às vezes, jogos em que o Flamengo venceu, mas que você via que não tinha aquela intensidade, aquela atenção necessária nos 90 minutos para um jogo de futebol. Hoje, eu acho pouco provável que o Flamengo não esteja ligado, porque o ambiente vai exigir isso, o ambiente vai praticamente obrigar, vai impor essa disposição e essa intensidade, evidentemente, dos dois lados. Claro que o Olímpia vai estar assim também, mas tecnicamente, acho que ninguém discute que o Flamengo é muito forte e é mais forte do que o time do Olímpia. E o Flamengo, né, Jean, não é, Natália? Ele já passou por isso na temporada, que foi o confronto contra o Grêmio. O ambiente que existia ali naquele jogo da Copa do Brasil e a atuação e como o Flamengo respondeu. Foi uma das melhores atuações do Flamengo no ano, se não foi uma das melhores atuações de um time brasileiro na temporada. Eu colocaria como top 1 das apresentações do Flamengo temporada. Né? Flamengo na temporada. Porque foi um jogo em que o Flamengo, sob certos aspectos, soube controlar o jogo na primeira etapa, né? E quando precisou morder, foi lá e mordeu. E na segunda etapa, o jogo na mão. Foi muito difícil a gente ver os 90 minutos de um Flamengo assim em uma partida nessa temporada. Não teve. Oscilou durante a partida em muitos momentos, em muitas partidas decisivas. E aí, contra o Grêmio, consegue de forma muito singular fazer isso acontecer. Hoje é mais uma oportunidade para fazer isso de novo. Não vai ser ambiente que vai assustar o Flamengo, né, Mar?
Não, não é. Essa não é uma realidade do Flamengo. Mas a gente precisa aqui compor um cenário que o ambiente vai ser um ambiente pesado, né? Sim. Mas eu repito, assim, eu acho até que esse grupo de jogadores do Flamengo ele se sente mais estimulado. Sim. Como o Olímpia não se sentiu amedrontado no Maracanã também. É isso. Também é um... A gente está falando, né, gente? Não estou fazendo a comparação, assim, mas o Olímpia é um vencedor no país dele. Claro. É um tricampeão de Libertadores. Os jogadores que estão lá, eles sabem do tamanho da responsabilidade. Até buscando hoje os jornais de Assunção, as pessoas estão falando da façanha. Né? Os jornais falando de façanha. Claro que falando em crer, claro que falando entendendo o tamanho do débito, né, de 1-0, poderia ter sido muito maior. E estão falando de que é possível. E Bruno, assim, a mudança no comando técnico, a gente sabe que o trabalho do Arce ainda é um trabalho muito novinho, né? Acabou de acontecer, mas a mudança do comando técnico, quando ela vem seguida de resultado assim, sabe? Eu acho que ela ganha eco no vestiário, entende? Não que o trabalho do Diego Aguirre na Libertadores O Marra... era invicto também. Sim. Fala, Jean. Não, acho importante falar da chegada do Arce, porque assim, a gente sabe, o Arce ganhou o seu primeiro jogo dos 4 em que comandou o Olímpia, agora no final de semana, 5-3 sobre o Guarani. Mas isso de maneira alguma gerava uma desconfiança em relação à capacidade do treinador. Inclusive no Rio de Janeiro, né, no jogo de ida, eu conversei com vários torcedores do Olímpia para entender um pouco qual era o sentimento deles em relação à chegada do Arce, o que eles imaginavam. E a gente lembra, né, o Diego Aguirre foi o técnico anterior que acabou demitido. E havia uma confiança plena no Arce, assim, uma alegria pela escolha, porque até alguns torcedores falam, bom, primeiro que o Olímpia tem as suas limitações financeiras, evidentemente, no cenário continental, não dá para ficar sonhando com técnicos estrangeiros, técnicos caros e tudo mais, e dentro do cenário nacional, o Arce é um treinador muito respeitado, acho que a opinião geral é essa, é de